Então, meu conselho para você, defina o seu nicho, defina a sua persona e gere conteúdo diariamente. Gere conteúdo diariamente, usando a estratégia que você vai aprender agora, para que a geração de conteúdo não vire uma prisão, uma escravidão para você. Ok? Vamos entrar então aqui numa etapa bem interessante. Conteúdo, o desafio diário. Por que é importante? Porque muita gente para aí. E se não tiver constância, não adianta. Você tem que ser constante. Vou postar todo dia. Poste todo dia. Vou postar dia sim, dia não. Então poste segunda, quarta, sexta e aí vai. Mas seja constante no que você faz. O algoritmo, ele gosta disso. O algoritmo do Facebook, que é o mesmo do Instagram, o algoritmo do YouTube, que é o mesmo do Google, o algoritmo do TikTok, eles gostam de constância. Eles são o que é um algoritmo? É um robozinho, é um cálculo matemático. Então o que ele gosta? Ele gosta de previsibilidade. Então ele sabe que o seu canal, ele dia sim, dia não, coloca conteúdo. Então ele pode confiar que se ele apresentar o seu canal, talvez você consiga trazer mais visualizações e fique mais preso na plataforma, que é o que o algoritmo quer. O que o algoritmo do Instagram quer? Que você fique ali, que você não vá para o TikTok, que você não vá para o YouTube, ou que você não desligue o celular. Entende? Então ter essa previsibilidade para o algoritmo é importante. Então você precisa de constância. Vá no seu tempo, mas constância. O que acontece com muitos criadores de conteúdo? Muita gente que quer vender na internet usando o orgânico, então escolhe gerar conteúdo. Primeira semana eles conseguem gerar conteúdo, a segunda já não conseguem, e aí talvez faça alguma coisa sem planejamento, e na terceira não consegue. E aí não tem resultado. E aí desanima. Percebeu? A estratégia que você vai aprender aqui agora vai te ajudar a pular essa etapa, a gerar conteúdo diariamente, com constância, sem desanimar, sem que isso vire uma prisão para você, porque se virar uma prisão também, não é legal. Você vai sair do CLT, que é uma prisão, e vai entrar no digital, tornando ele uma prisão. Existem técnicas e estratégias para a criação de conteúdo, para que a criação de conteúdo possa fluir de maneira suave, de maneira mais fácil. Isso é o que você vai aprender aqui na comunidade. A aula de hoje é só uma de uma série sobre criação de conteúdo. É só a primeira. Criação de conteúdo é muito extenso e a gente precisa falar de muita coisa. Então, para falar com profundidade, para que você possa entender de uma vez por todas e passar esse assunto e entrar no próximo, foi necessário que eu colocasse mais de uma aula. E você vai gostar. A primeira aula de hoje você vai aprender primeiro qual o passo a passo. Vou te dizer agora qual é o passo a passo para que você gere conteúdo. O que você precisa fazer? E vamos abordar o primeiro passo hoje, tá? Então o que você precisa fazer para gerar conteúdo de maneira relevante para a sua persona, para o seu público-alvo? Bom, primeira coisa, você tem que pensar num tema. Você vai falar de quê? Imagine que você trabalha no nicho de emagrecimento. Então você vai falar sobre dietas, ou você pode falar sobre atividades físicas, ginástica. Então qual é o seu tema? Como é o seu nicho? Você precisa pensar nisso. Então, primeiro ponto, tema. Você tem que pensar qual é o meu tema. Fechou? Segundo ponto, calendário. O que eu posto sobre esse tema, sobre esse nicho, na segunda-feira, na terça-feira, na quarta-feira, na quinta-feira, na sexta-feira, é isso aí, no sábado, no domingo, na primeira semana de janeiro, na segunda de fevereiro, no meio de março. O que eu posto no inverno? Você tem que ter um calendário de conteúdo, de postagem de conteúdo. Não se assuste, você vai fazer isso uma vez e pronto. Depois é só ir recolhendo os louros pelo trabalho que você fez, que foi um trabalho de planejamento. Então você já pegou aqui, ó, meu tema vai ser esse, meu calendário vai ser esse. O que você precisa agora? De um roteiro. O que você vai falar no início, no meio e no fim. Você precisa de um roteiro. Por que o roteiro ele é importante?
para que você possa fluir sem perder. Nós falamos sobre roteiro na aula da semana retrasada, se eu não me engano. Aqui na comunidade tem sobre vídeos, né? Que logo no início você tem 3 segundos ou 4 palavras para chamar a atenção, e você, nessa introdução, nesse início, você tem que conseguir fazer isso. Então o roteiro, ele vai te ajudar nesse sentido, a você saber o que você vai falar no início, no meio e no fim. Entendeu? Terceiro ponto, mapa mental. O que é mapa mental? É um esboço, é um rascunho, é um croquis, entende? Do que você vai falar. Porque olha só, início, meio e fim é muito vago. Então o que eu vou falar no início? Imagine que você vai falar sobre o início de emagrecimento. No início eu vou despertar a curiosidade sobre como emagrecer em 30 dias. Então você pode começar assim: você que quer emagrecer em 30 dias, clica aqui embaixo e saiba mais. Será que isso funciona? Então você tem que ter um meio. Olha só, você botou: você que quer emagrecer em 30 dias, clica aqui embaixo. Conclusão, CTA. Faltou meio, faltou gatilho mental, percebe? Então, mapa mental vai te ajudar nesse sentido, a você ter esse roteiro mais detalhado. Então, esse esboço vai te trazer tudo isso. Então, o mapa mental, ele é fundamental. O que o mapa mental ajuda também? Olhar para a câmera e gravar, para alguns é mais fácil, para alguns é mais difícil. Tem uma pesquisa nos Estados Unidos que diz que algumas pessoas têm mais medo de gravar um vídeo, de se expor na internet, tem medo de ser julgado pelos amigos, pela família, de como ele saiu no vídeo, se ele gaguejou, se o cabelo está bonitinho, arrumadinho, se seja lá o que for. Eles têm mais medo disso, de produzir conteúdo gravando vídeo, do que da morte. Estranho, né? Mas é o que a pesquisa revelou. Então, se você tem um mapa mental, essa ansiedade que bate no coração, ela diminui. Por quê? Porque você tem ali uma linha de raciocínio a seguir. Eu estou falando com vocês aqui, tem 35 minutos. Eu tenho um mapa mental ali, ó, tá bem ali. Se eu depender da minha memória, o assunto, eu sei o assunto. É o assunto do meu dia a dia, eu sei. Mas a linha de raciocínio está escrita ali, em tópicos, não cada palavra. Agora mesmo eu estou falando com vocês, olhando diretamente para vocês, sem olhar para o meu mapa mental. Por quê? Porque eu sei o assunto. Mas se eu tiver que estar falando agora e tentando lembrar o próximo tópico, eu começo a ficar ansioso, começo a ficar nervoso e perco a naturalidade. E um vídeo frio, sem naturalidade, não vende, não conecta. Percebe? Agora, por exemplo, qual é o próximo passo? Eu dou uma olhadinha para lá. Já peguei ele no meu mapa mental. O próximo passo é o quê? Gravar o vídeo. Porque se você já fez o mapa mental e você está tendo o seu roteiro ali alinhado, a sua linha de raciocínio, tem que partir para a gravação do vídeo. Como é que você pode fazer para gravar o vídeo de maneira também suave, mais fácil, mais prática? Você vai aprender aqui. Embora já tenhamos abordado esse assunto na aula sobre gravação de vídeo, na semana retrasada, se eu não me engano. Depois você tem que editar esse vídeo, salvar para que você possa subir para a plataforma, seja ela YouTube, Instagram, Facebook, TikTok, seja qual for. Depois de tudo isso, você tem que postar. Lembra que eu falei que tinha que ser com constância? Imagine agora você, segunda-feira, você resolveu que vai postar todo dia, 7 horas da manhã, para aproveitar aquele pessoal que está indo para o trabalho, né? Está no ônibus e está escutando alguma coisa, está vendo alguma coisa. E aí você tem que acordar às 6h45 para postar. Já pensou que prisão? Então você vai aprender aqui qual aplicativo que você pode usar para agendar a sua postagem. Porque senão, o dia que você estiver doente, o dia que bater aquela depressão e a autoestima for lá embaixo, você não vai postar. Mesmo que o conteúdo esteja pronto. Somos seres humanos, temos problemas, adversidades, ansiedades. Como é que combate tudo isso? Agendando. Você agenda as suas postagens e esquece. Isso vira um piloto automático. Percebe? A estratégia que você está aprendendo aqui na comunidade é de valor muito grande, né? Então a pergunta é: como não desistir desse grande
desafio que é criação de conteúdo. É com estratégia. Porque além de toda essa rotina que é criar conteúdo, você ainda tem o quê? A sua rotina normal, o seu trabalho, se você ainda não vive da internet, a sua família e tudo mais que envolve o seu dia a dia. Então para pensar. É por isso que muita gente desiste da internet e fala assim: a internet só funciona para fulano, para Beltrano, para ele, para ela, para mim não funciona. Isso não é bem assim, não. A internet não é isso tudo. É porque eles não entendem a estratégia que os grandes players do mercado usam para facilitar a vida e conseguir gerar conteúdo todo dia, entre tantas outras estratégias que existem na internet e que precisam de estratégia de tempo, de rotina para que sejam feitas. Então muitos, por não dominar essa estratégia, desistem. Eu não quero que aconteça isso com você, porque o mercado digital, ele é muito bom e você pode virar essa chave. Acredite em você, não se desanime. Escute essa estratégia, volte esse vídeo várias vezes, vai ficar gravado aqui na comunidade. Então volte, entenda a estratégia em detalhes para que você possa aplicar ela de fato, tá?